Alugar uma casa aqui na Itália é uma coisa tão complicada que quando eu consegui, eu simplesmente saí no jornal e eu não tô exagerando, e as coisas só foram piorando, tá? Os aluguéis estão sempre mais caros, eles estão pedindo cada vez mais requisitos, os estudantes estão sem alojamento, os trabalhadores sem alternativa, ou seja, as coisas não param de piorar e obviamente a gente precisa encontrar um vilão nessa história. O Airbnb. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e assim como vocês, todas as vezes em que eu penso em alugar uma casa aqui na Itália, dá vontade de correr pro banheiro, dar aquela chorada em posição fetal. E o que tá acontecendo por aqui, né, gente? Muita coisa tá rolando e chegou essa crise do Airbnb aqui na Europa toda. Tá todo mundo tomando as devidas medidas e digamos que com a solução dessa crise do Airbnb, esses problemas que a gente encontra aí no momento de alugar uma casa deveriam sumir. Mas obviamente a gente vai entender nesse vídeo se é isso ou não é isso que vai acontecer. Vamos lá. Então, o que tá acontecendo na Europa? Tá acontecendo de tudo que vocês podem imaginar, tá bom? O que tá acontecendo, gente? Claro, tem essa problemática aí de alugar a casa para os turistas, mas não alugar a casa mais para quem mora nos países, né? Então, todo mundo que tá vindo turistar tá conseguindo uma casa, tá conseguindo um lugarzinho para ficar, mas as pessoas que estão ali morando, estudantes, trabalhadores, as pessoas que saem de casa, quem acabou de se casar, enfim, não estão conseguindo uma casinha para alugar. E isso aqui é um problema, né? Gera realmente uma grande problemática, mas não só. Essa questão aqui do B&B, essa questão aqui do aluguel a breve término o tempo todo, tá sendo também um pouquinho uma questão de ilegalidade, já que muitos imigrantes chegam, pegam B&B, não se legalizam mais, não colocam mais a residência no país, ficam naquele país tendo, né, essa possibilidade de saltar aí de um B&B para o outro. Então tudo isso tá gerando muito mais problemática do que só não dar a casa para quem mora no país. Então tá sendo uma coisa muito ampla. E não só, muita gente está conseguindo alugar essas casas aí a breve término ou com B&B sem estar pagando imposto, então também gera aí essa irregularidade. Então tá acontecendo muita coisa e os países estão tomando algumas providências. Para vocês terem noção, gente, na França eles fizeram o quê? Um bate porta a porta. 150 agentes municipais saíram batendo de porta a porta nos B&Bs para poder verificar se os turistas que estavam lá dentro eram regulares ou não. Tá acontecendo uma crise na Alemanha e uma crise na Suíça, que é uma coisa absurda em relação à crise imobiliária. Na Irlanda também tá acontecendo uma das crises imobiliárias mais gigantes da história, uma coisa realmente absurda. Em Barcelona, eles simplesmente colocaram: tiraremos os B&Bs até 2029. Então, eles realmente estão tratando isso como se eles fossem os grandes vilões de todo mundo e amém. E agora eu te pergunto, você acha mesmo que os italianos não entrariam nessa dança? A crise chegou aqui também. E não é segredo pra ninguém que alugar uma casa aqui na Itália, gente, é complicado, sempre foi difícil. A gente sempre falou disso aqui no canal, mas vocês já sabiam disso mesmo antes que eu fizesse esse canal aqui pra vocês. E vamos explicar uma coisinha aqui bem básica pra vocês entenderem como era o aluguel antes da crise do Airbnb, tá bom? Pra vocês terem uma noção. A gente precisa entender que quando a gente quer alugar uma casa aqui na Itália, né, eu falo daí do ponto de vista da pessoa que quer alugar uma casa aqui na Itália, a gente acaba ali, ó, dando de frente com vários requisitos que a gente precisa ter. A gente precisa ter um contrato de trabalho que supere o contrato do aluguel. Então, se o aluguel ali é de 2 anos, o seu contrato é de 1 ano, ele não basta, você tem que ter um contrato de trabalho ali superior. O que muitas vezes é difícil sim para um imigrante que chega aqui e não tem ainda um contrato de trabalho. Obviamente tem as rendas, mas também entra a coisa que muitas vezes eles querem escolher qual é a tua profissão. Inclusive foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com o Lorenzo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que acontece? A gente tem essa problemática aqui também de ter que pagar um calção, de ter que pagar o calção mais a imobiliária, de ter que pagar o calção mais a imobiliária, mais um monte de taxas, de um monte de coisas, de não conseguir uma casa porque tem filhos, de não conseguir uma casa porque tem cachorro. Mas, do outro lado, a gente também tem o quê, gente? A problemática de quem aluga a própria casa. Muitas vezes, as pessoas têm uma casinha aqui de propriedade e ela aluga, por exemplo, para uma família que tem um filho.
E essa família simplesmente decide no dia depois que ela não quer mais pagar o aluguel, ou que o marido perdeu o emprego, por exemplo, e que vocês não podem mais ali pagar o aluguel. E acontece que o proprietário dessa casa, ele não pode mandar essas pessoas embora, ou ele não pode de jeito nenhum, mesmo dando um pré-aviso, falar, olha pessoal, vocês precisam pagar o aluguel para mim, esse negócio não tá certo, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Então acontece muitas vezes que as pessoas entram na casa, não vão embora da casa, tendo filho menor, elas não podem ser retiradas da casa. Outras pessoas realmente aí, ó, invadem casas de outras pessoas. Então automaticamente, pros moradores, né, tá sendo uma coisa muito complicada, mas para quem tem uma casa de propriedade, começou a ser muito apetitoso ter um B&B, porque eles não teriam todas essas problemáticas que acontecem quando os moradores vão realmente nessas casinhas deles ali pagar aluguel, eles não teriam todas essas problemáticas e eles alugariam as casinhas assim pro turista, ganhando mais, tendo a casa ali de 6 meses, a casa de 1 semana, a casa de 2 semanas. E do nada, todo mundo achou muito apetitoso isso e todo mundo teve a mesma ideia. Então, todo mundo fez um B&B. Só que aí, como vocês bem sabem, né? O que aconteceu foi que 12 cidades italianas assinaram, tá? Esse negócio aqui da questão da crise do Airbnb e falaram, fora Airbnb, vamos reduzir o Airbnb, vamos salvar Florença. Gente, para vocês terem uma noção, Florença é uma das cidades mais turísticas aqui na Itália. Eu acho que depois, acho que a gente tá Roma, Florença, Veneza ali, são as cidades assim, ó, que mais estouram realmente em questão de turismo. E ver uma cidade tão turística assim, falando, vamos salvar Florença, vamos tirar os B&Bs daqui, então uma cidade que quase vive de turismo, vamos salvar essa cidade de turismo. Porque o que acontece, como eu disse para vocês, é que os moradores não estão conseguindo mais alugar uma casa. Então aqui não entra mais para eles a questão do imigrante que chega e não consegue uma casa. Chega realmente a questão do morador para eles, é uma coisa interna, é uma questão do nós italianos não conseguimos alugar uma casa, nós italianos não conseguimos mais ter uma qualidade de vida, entendeu? Acaba sendo uma questão disso. Então eles assinaram isso porque eles querem realmente que essa questão do Airbnb seja muito reduzida aqui na Itália. O que de um lado talvez realmente solucione esse problema que a gente tem de não conseguir alugar uma casa, de não ter alternativa. Então as que tem custam o olho da cara, as que tem pedem não sei quantos anos de caução. Então por um lado até resolveria talvez, quem sabe, esse problema aqui. Mas e para quem investiu o dinheirinho para ter um B&B? E para quem tem aquelas casinhas ali e fez um investimento nessa área aqui do turismo? Será que é tão justo assim atacar esse pessoal? Então a gente precisa entender um pouquinho mais essa problemática, porque as coisas estão ficando realmente muito pesadas. Eu mesma, né, quando a gente estava procurando uma casa aqui, eu e o Lorenzo, vocês sabem, muitos de vocês seguiram a nossa história, a gente gravou realmente um diário de aluguel, a gente registrou tudo isso durante 5 meses, que foi o tempo que a gente demorou ali para realmente encontrar uma casa. E a gente tinha tudo naquele momento, gente. A gente tinha garantias, o Lorenzo tinha um contrato indeterminado, a gente tinha o pai dele que fazia da fiador pra gente, o pai dele tem um restaurante, a gente tinha a minha família que também fazia de fiador, né, a minha família tem uma empresa, então a gente tinha naquele momento ali todas as garantias possíveis para poder dar para alugar essa bendita dessa casa, mas nem assim a gente conseguiu, tá? Obviamente, como vocês sabem, obviamente não, porque não é óbvio nada, né? Nós moramos em Roma, então moramos em uma cidade muito turística. A gente não estava encontrando casas. Quando a gente encontrava as casas é porque elas estavam realmente caindo aos pedaços. Estavam pedindo preços absurdos por essas casas caindo aos pedaços. E estava sendo realmente muito complicado. E a gente só encontrou casa, né? Eu contei para vocês, inclusive, a gente só conseguiu encontrar uma casa de aluguel aqui porque temos pessoas ainda na Itália que têm medo do B&B. Ou seja, o meu sogro, ele tinha esses clientes aqui, já são pessoas de mais idade, tem ali entre 60 e 70 anos de idade. E eles têm essas casinhas aqui, que inclusive é a nossa, e eles alugam essas casas. E eles são o tipo de pessoa que não confiam aí no B&B. Tanto é que o Lorenzo, conversando esses dias aí, né, com o proprietário dessa casa e com o filho dele disse, nossa, fizeram uma proposta pro meu pai tem essa casinha de vocês aqui, a gente paga 600 euros nessa casa. Ele tem essa casinha aqui de vocês e tem essa outra casa aqui do lado, porque são 2 casas. E um rapaz ofereceu para ele 3.000 euros por mês.
para ele alugar essas casas e dessas casas ele faria um B&B. Então ele alugaria essas casas, pagaria os 3 mil e depois faria como ele bem entendesse. E o proprietário da nossa casa disse, não, eu não confio nessas coisas, eu prefiro realmente aí, né, ter o meu pouco dinheirinho mais bom do que quantidade, não saber quem entra, quem sai da minha casa. Então o que nos resta realmente são as pessoas que ainda não tiveram a ideia de ter um B&B. Dá pra entender qual é a situação? Então, gente, tá tudo acontecendo, tá tudo uma grande loucura, tá? E eu acho muito importante dessas notícias pra vocês aqui, não só pra quem já mora na Itália, mas pra futuros residentes aqui na Itália, é importante que vocês entendam como funcionam as coisas e o que tá acontecendo no momento, tá bom? É realmente muito importante. Eu gostaria muito de pedir a opinião de vocês em relação a isso, porque eu, sinceramente, não sei como eu me sinto em relação a essas notícias, a essa questão aqui realmente da crise do B&B. Porque eu não sei como eu me sinto. Por um lado, como eu disse pra vocês, eu não sei realmente se é uma questão só de turismo que é o problema. Porque mesmo cidades não turísticas estão tendo essas problemáticas de vários calções, de vários requisitos, de contratos. Isso aí é uma coisa que a gente sempre teve. Mas eu não sei se solucionar a questão do B&B realmente resolve os problemas. Talvez as oportunidades de ter mais casas, elas aumentem. Talvez as casas comecem aí, né, a pipocar, porque não estão mais sendo B&B. Mas e as inseguranças que o pessoal tinha antes? Elas não vão sumir. Então eu gostaria muito que vocês comentassem. Essa notícia talvez seja boa, talvez não seja boa, é difícil definir. Então fica com vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!